Pessoal, bem-vindos de volta para a nossa próxima apresentação. A gente vai falar um pouquinho sobre os desafios para a construção do plano estratégico de Cybersecurity. Para falar sobre esse tema, estamos recebendo o Rodrigo Godoy, que é Head de Information Security da Riachuelo. Rodrigo, seja muito bem-vindo, é com você. Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite, é muito bom poder participar desse evento aqui e de alguma forma contribuir com toda essa galera aí que está nos assistindo e poder enriquecer esse evento aí, muito bom, muito obrigado aí pelo convite. Bom, vamos lá. O que a gente vai falar hoje aqui, né, pessoal? Então, a ideia... Opa, deu uma balançada aí na minha conexão, mas vamos lá. Vamos lá que a gente ainda tem bastante tempo aí para falar. Então, o objetivo aqui é a gente falar sobre os desafios da construção de um plano estratégico, né, de cibersegurança, um plano diretor. Então, numa posição, né, de um head, ou até mesmo de um CISO, ou até mesmo de um gerente, depende de como você está, né, na sua empresa, como é que você se organiza para traçar o seu plano, né? Pensando que você vai ter ali uma série de etapas. Primeiro, você precisa entender o que tem que ser feito, você precisa ter uma série de informações de todo o seu ecossistema, para depois você criar esse plano, e esse plano ele tem que ser apresentado, ele tem que ser aprovado e depois ser colocado em prática. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho desses insumos, né, e inputs que a gente tem para fazer essa construção. Então, a gente não vai falar de bit byte, a gente não vai falar aqui numa linguagem muito técnica, mas uma linguagem onde a gente consiga conectar segurança com alta direção, e esse é o grande desafio hoje dos gestores de cibersegurança no convencimento. Mas vamos lá. Bom, primeiro ponto, é muito importante a gente ter uma visibilidade de como anda o cenário dos incidentes, né? Incidentes de segurança. Então, a gente traz aqui uma visão, e essa visão ela é de janeiro a junho de 22, né? Esses são aqueles casos conhecidos que foram divulgados. A gente sabe que tem alguns casos que acabam não sendo colocados aí, e a gente vê uma série deles, né, que a gente viu na mídia, e o que é o importante? Alguns casos desse possam estar relacionados com a sua indústria, né, com o seu mercado, seu segmento, e ali você consegue olhar e ter informação, né, do que, como foi aquele modus operandi desse ataque, e conseguir, de alguma forma, olhar para dentro da sua cozinha. Então, com o atual cenário, a gente tem a ideia de como anda e o quão evolutivo é isso, e quais as principais ameaças. Então, acho que esse é o primeiro input que a gente tem que ter. Bom, esse é um input super importante, porque você precisa conhecer o seu negócio. Então, como é que a gente vai pensar em segurança se eu não sei para onde a minha empresa está caminhando? Então, qual que é a estratégia do negócio? Quais são os seus pilares estratégicos? Segurança, fraude, isso está na cabeça dos executivos? Né? Claro que se isso já estiver ali nos seus pilares estratégicos, vai ser muito mais fácil você conseguir conversar isso com seus executivos. Então, é importante mergulhar nisso, na estratégia do negócio, para entender o seu posicionamento. Bom, outro ponto bastante importante. Para onde a sua empresa está indo? Qual é o direcionamento? Como você vai crescer? Né? O que vai vir de novo? Né? Então, se você tem produtos, se você tem serviços, o que vai crescer? Pô, a gente vai criar um novo produto, por exemplo, sei lá, eu sou uma empresa de e-commerce, quero virar um marketplace. Eu sou uma empresa de varejo, mas eu quero criar um banco digital. Olha a complexidade disso. Então, é importante ter essa visão, porque você precisa se preparar para isso. E o mais importante, quando a gente fala de segurança, e a gente pensa nos nossos colaboradores, imagina que você quer conversar com a empresa. Como é que você vai levar uma cultura de segurança se você não tiver alinhado à cultura organizacional? Então, você tem que falar a mesma língua que a empresa fala. Então, isso é um grande desafio que você tem que ter nesse processo como um todo, para dar sequência aos seus inputs, para você conseguir seguir na sua estratégia de segurança. E aqui eu diria que um dos pontos mais importantes,
Qual que é o seu nível de maturidade? Né? Pô, Godoy, mas o que você quer dizer com isso? Poxa, você está ali, você está com o seu time. O que foi feito ali no último ano, nos últimos 2 anos? O que você teve de assessment? Pô, teve alguma empresa que fez algum levantamento para você, alguma consultoria, alguma Big Four? O que você tem de informação? Ah, eu fiz aqui um trabalho específico para LGPD e eu tenho alguns gaps. Olha, eu fiz um trabalho pensando em regulamentação do Banco Central e a gente tem esses gaps. Então, ter essas informações de assessment, gaps conhecidos. Poxa, ó, o meu time identificou que a gente tem uma falha na proteção em cloud. Olha, nós temos aqui um ponto cego dentro da nossa infraestrutura. A partir do momento que você começa a entender aquilo que você tem de problema, você começa a desenhar soluções e processos para sanar ou mitigar aquele ponto. Riscos conhecidos, né? Então, a gente tem uma série de riscos. A gente faz lá um processo de gestão de vulnerabilidade. Pô, eu tenho vulnerabilidade crítica que estourou o SLA, por que eu não consigo corrigir? Ah, está amarrado a obsolescência, é falta de recurso na área de infraestrutura. Quais são esses pontos? Então, você traz isso para a mesa. E pontos de auditoria, né? Então, quais são aqueles pontos de auditoria que você recebeu? Podem ser de auditoria interna, de auditoria externa, uma série de inputs sobre isso, que você vai ter que ter planos de ação, ou você já até esteja, mas esse conjunto de informações começa a trazer para você a sua maturidade, onde você tem pontos de melhoria. Então, isso é bastante importante. Uma prática comum, né, hoje está todo mundo falando de seguro cyber. Então, os colegas, né, que já passaram por isso e aqueles que ainda não, uma das primeiras premissas, você recebe um assessment, você passa por um assessment de segurança e ele vai medir sua maturidade. Opa, tive aqui uma intermitência, pessoal. Então, voltando aqui para o nosso slide de maturidade, com toda essa informação, a gente consegue começar a ver quais são os pontos, né, que hoje eu tenho problemas e que eu preciso gerar, de certa forma, um plano, né, me estruturar dentro daquela estratégia que a gente vem colocando, que é uma estratégia de cibersegurança. Bom, regulamentação, né? Acho que isso pesa muito. Então, quando a gente olha ali para os ambientes mais regulamentados, vamos falar da indústria financeira, a gente sabe ali que Banco Central é algo muito forte. Então, a indústria financeira, ela é muito regulamentada e ela já vem há anos ali com a sua maturidade, a sua régua de maturidade alta. Então, é importante você olhar para toda a regulamentação, todo o regulatório, o que tem de lei, o que não tem do seu segmento. Poxa, a LGPD veio, né? Falando aí em 2019, todo mundo teve que se adequar, ou ainda está se adequando. Então, a gente sabe ali, a gente vai falar muito de privacidade de dados, proteção de dados. Então, quando a gente olha para isso, a gente sabe que nem todo mundo cobriu tudo aquilo que precisa ser feito, quase ninguém cobriu, né? Porque tudo é muito complexo, segurança multicamada. Então, quando você olha para a regulamentação, você consegue ali já ter uma série de requisitos que você precisa atender. E esses requisitos acabam derivando para processos e controles. E dentro desses processos e controles, como é que está a tua estratégia? O que você já tem, o que você ainda não tem? Então, é importante a gente fazer toda essa análise. E também você tem que olhar ali para a sua indústria, quais são as auditorias que eu vou passar? Ah, eu tenho ação na bolsa, vou passar por auditoria contábil, auditoria fiscal, eu vou
eu vou ter auditoria externa, quais são os processos, e a auditoria interna, a gente sabe que tem empresas que têm uma auditoria interna muito forte, e eles vão lhe auditar em cibersegurança, em segurança da informação. Então, é muito importante que você tenha essa visão de tudo aquilo que vai ser visitado, quais são os domínios, quais são os processos que vão ser analisados. Então, dentro de tudo isso, você consegue, né, fazer ali a sua produção de insumos, começa a crescer. Então, você vai tendo uma visibilidade do todo. E o mais importante aqui, né, no final de tudo isso, você tem que ter a adoção de um framework, tá? Eu trouxe aqui a visão do NIST, porque eu já uso o NIST há muito tempo, a gente sabe que temos outros frameworks, cada empresa tem a sua essência, cada profissional de tecnologia tem ali a sua escolha. Mas quando a gente olha para um framework, qual que é a grande sacada? É você ter na sua cabeça que você vai falar de segurança de A a Z. Ou seja, você vai ver todos os domínios, você vai derivar para todos os seus processos, e aí você vai começar a entender de forma muito mais detalhada e granularizada quais são, né, os processos, os controles. Você tem que ter políticas claras, você tem que ter visão, você vai ter muitos processos, né, aonde você tem que criar controle, né? A gente fala muito de gestão de identidade. Cara, gestão de identidade para um gestor de segurança é sempre aquela questão. Olha, eficiência operacional, é fila, é atendimento, é o ticket para liberar acesso. Então, quando você olha para tudo isso, é bastante importante. A gente vai falar muito de credenciais, né? Credenciais administrativas. Como é que a gente faz a gestão dessas credenciais, elevar privilégio no momento certo? Quando a gente olha os ataques hoje em dia, todo ataque começa no comprometimento de credenciais. Você vê lá que ele tem disciplinas específicas e controles que derivam para controles específicos que vão fortalecer todo esse cenário. Então, é muito importante a adoção de um framework, né, para que você possa se basear. E quando a gente olha para todos aqueles processos, níveis de maturidade, para quando a gente olha a auditoria, todo mundo vai usar um framework, de certa forma, para te auditar. Então, é muito importante essa adoção. Então, eu diria que, feito isso, fica muito mais fácil você entender os pontos que você tem que atuar. E depois disso, com os gaps ou não. Lógico, você pode ser um gestor novo. Então, vamos imaginar que se você chegou na empresa, essa história que eu estou contando aqui, ela é a história onde você pode pedir ali, olha, eu vou fazer aqui o meu planejamento dos 100 primeiros dias, eu vou fazer todos esses levantamentos de informação, e vou criar um plano diretor, né? Eu falo isso porque na minha última passagem foi isso que eu fiz, né? Então, eu cheguei na empresa atual que eu já estou até quase 3 anos e meio, e quando eu cheguei, eu montei todo esse cenário, e ali por volta de 90 dias eu tinha um plano diretor totalmente embasado em cima de toda essa história que a gente está contando aqui, né? De tudo aquilo que a gente identificou, de tudo que aquilo a gente viu de equipe, etc. E a hora que eu cruzei, né, o que eu tinha, né, de tecnologias, de processos, de pessoas, com o framework, ele me deu ali uma visibilidade de nível de maturidade, e eu consegui entender aonde eu estava indo bem, aonde eu estava indo mal, e aonde eu estava indo mal é aonde eu crio, né, o plano, que é que a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Então, eu diria que essa é a combinação perfeita. Você ter visibilidade de tudo aquilo que você tem, cruzar realmente com um framework, e ali nascer o teu nível de maturidade. Você ter essa facilidade de entender como você está, você criar o plano. Então, a adoção ela é fundamental. Plano estratégico. Então, aqui é a parte que eu mais gosto, né? Você vê, a gente não está falando de tecnologia, pessoal. O grande objetivo aqui não é esse. O nosso objetivo aqui é dizer o seguinte: como, né, um gestor de segurança, ele tem que se preparar para poder ter o seu plano estratégico, pensando, né, em todos os pontos. Claro, a gente sabe, a gente vai falar aqui um pouquinho de orçamento, a gente sabe, aí tem algumas dicas quando a gente for falar exatamente das questões de dinheiro. Bom, então, fundamental, a adoção de um framework, eu acho que isso é totalmente
adequado, né? Você começa a ver todo ponto. Imagina que você chega para o teu time, vamos pensar lá nas squads, né? Falando um pouquinho da modelo de agilidade. Então você se reúne com os teus tribes e fala: olha, vamos criar um nosso plano estratégico para o próximo ano? Vamos. Bom, legal. Quando a gente olha para um framework, né? Como é que a gente está nas disciplinas, né? Então, como é que eu estou lá no meu processo de gestão de acesso? Como é que eu estou nos meus processos de segurança de rede? Como é que eu estou falando de proteção em nuvem? Então, você começa a olhar as disciplinas e você começa a desenhar o que você tem, o que você não tem, aquilo que você tem, mas você precisa melhorar. Então, você passa a ter essa visibilidade. Então, isso vai nascendo ali teu plano. Uma estratégia de segurança, ela tem que ser multicamada. Então, você tem que pensar, né? Segurança de endpoint, segurança de identidade, segurança de borda. Você tem ainda, né? Se você for híbrido, e aí o híbrido hoje, olha que loucura, né? Para nós, de segurança. Você tem um ambiente de data center, que você tem proteções específicas, e você tem também um ambiente multi-cloud. E nesse ambiente multi-cloud, as tecnologias não servem. Em cloud não vão te proteger aqui. Então você tem que ter uma visão, e a gente sabe, a maior dificuldade que a gente tem hoje são de profissionais em cloud. Então a gente começa a contar com outros fatores, que tem toda a ver ali, né, com esse elo, né, de tecnologia, processos e pessoas. Então, quando você vai na multicamada, você vai olhando para todos os pontos que você tem. A gente fala muito do usuário, né? A gente fala dessa concepção de que hoje está todo mundo em casa, do Zero Trust, etc. Cara, será que a gente já está preparado para falar de Zero Trust? Quais são os passos que eu ainda preciso adotar para pensar nisso, né? E com esse novo cenário pós-pandemia, mudou demais, né? Eu tenho que começar, talvez, a pensar em proteger meus sistemas, não mais o usuário só lá na ponta. Então a gente muda um pouco do conceito da rede, etc. Então uma estratégia multicamada, e assim, os nossos times técnicos têm que ter essa visão, porque são eles que vão trazer para a gente, olha, olhando ali tecnicamente, a gente tem esses pontos que precisam ser melhorados. Risco, né? Então, você tem que priorizar risco. Quais são os riscos mapeados que você já tem? Qual que é o investimento? Né? E priorizar risco. Então, o risco você tem que ter lá. Eu brinco muito com o meu time, que eu tenho risco P1, P2 e P3. A ordem já diz. O que eu vou priorizar? Talvez num plano estratégico eu leve todos os riscos e tudo que eu tenha que fazer. E talvez a alta direção vá conversar isso comigo, mas a gente fala disso um pouquinho para frente aqui, que eu acho que isso é bastante importante, a gente também dar clareza sobre isso, né? Avaliar os contratos vigentes, né? Então é muito comum quando você chega numa nova casa, você chega lá, pega o contrato, e aí eu vou citar alguns exemplos, né? Eu peguei contratos já que dizia quase mais ou menos assim: se você não gosta de uva, por que subiu no pé de manga, né? Cara, não está dizendo nada. Então você tem lá um contrato que diz que faz um serviço e aquele serviço não é medido, aquele serviço não tem gestão, o fornecedor não te totalmente uma gestão desse processo. Então tudo isso tem que ser avaliado. Esse contrato que já está aqui 3, 4 anos, ele faz sentido para o atual cenário? O que ele está me trazendo de benefício, né? Na linha do tempo, quando eu comparo os indicadores para esse serviço, o que melhorou, o que piorou? Então, você tem que ter gestão disso e entender realmente esses contratos. É muito comum, no mundo de segurança, a gente trabalhar com fornecedores, né? Então, fornecedores, com advisors, com fabricantes. Então, entender isso de forma muito cirúrgica, porque quando você terceiriza, né, um MSS, pô, como é que está a saúde do seu ambiente? Pô, os caras estão higienizando o ambiente? A gente fala muito de custo de licença. Olha, eu tinha comprado 1.000 licenças, mas estou consumindo 1.500. Aí a hora que você vai lá ver, pô, os caras estão contabilizando licença de máquina que não conecta na rede há 6 meses. Aquela máquina nem existe mais. O usuário foi desligado, foi higienizado. Então, toda essa preocupação, né, quando a gente fala ali de contratos, a gente tem que ter muito isso. Então, tem que fazer também uma boa gestão de licenciamento, isso é bastante importante. E aí a gente vai aterrissar no time, né? Dimensionamento de equipe. E aí, a gente sabe a dificuldade que é dimensionar time. Por exemplo, eu tenho vagas abertas, né? Eu acho que os meus pares, ou qualquer gestor de segurança que esteja conosco aqui nesse momento, vai levantar a mão e falar: olha, eu tenho aqui uma vaga aberta.
Então a gente sabe que tem muito mais vaga hoje do que pessoas, e aí o desafio, como você, primeiro dimensionar, é você entender qual é o meu capacity adequado, dentro do que eu posso ter, e aquilo que você não pode, a gente acaba utilizando terceiros, ou como serviço, eu não vou falar nem de body shop, mas de empresas de segurança prestando serviço, você terceirizando talvez o que é mais operacional e a inteligência e a estratégia muito mais com o teu time, né? Então ali nível 1, nível 2, talvez terceirizado, mas a hora que a gente vem ali para a inteligência, isso tem que estar com a gente, mas como é que você dimensiona a sua equipe? Você está com uma equipe adequada? Você está levando essa informação para a alta direção? Olha, os ataques estão crescendo, né? Mudou, o cenário mudou, e a equipe que eu tinha de 3 anos para cá, eu não consigo mais ter essa equipe. Então você tem que botar na mesa, por mais que você tenha ainda uma insegurança se aquilo vai ser aprovado ou não, você tem que dimensionar, colocar na mesa, ó, eu preciso desse time, isso tem que ficar muito claro. Então, é muito importante. Aí uma dica que eu dou, né, justamente para aqueles que estão trocando de empresa, né, cara, trocar um gestor por outro e você não tiver autonomia para mudar time, para crescer time, para investimento, não faz sentido. Tira o João, coloca o Pedro. Não muda muita coisa, vai mudar um pouquinho o mindset, mas a empresa tem que entender que a mudança tem que ser a mudança de mindset da empresa, onde a gente quer chegar, o quão cresceu os ataques. E aí você olha para a tua indústria, né? Eu olho muito para a minha indústria e a gente vê isso, cresceu muito. A minha indústria, falando em varejo, ela cresceu do ano passado para esse ano 183%. E aí, como é que você combate isso? Você tem que ter gente, né? Você tem que estar ali trabalhando fortemente com o teu time. Então, é muito importante você saber dimensionar o seu time. Bom, uma estratégia, ela tem que ter, né, uma visão de curto, médio e longo prazo. Puta, é difícil falar isso. Pô, mas não vamos falar de segurança daqui a 3 anos? Eu acho que você tem que, de certa forma, pensar sempre lá na frente. Então, se você acabou de chegar, 3 anos é o adequado. Então, o que você quer fazer no primeiro ano? Porque você não consegue fazer tudo. Então, né, back to the base. O que eu vou fazer? Olha o teu básico. Cara, como é que está a tua estratégia de antivírus? Como é que está a tua estratégia de gestão de vulnerabilidade? Né? Como é que está a instalação? Você faz hardening nos seus endpoints? Como é que está o básico? Cara, esse básico tá legal? Pô, você mede o compliance eu tenho antivírus aonde? Eu tô com 60%. Pô, mas a empresa te pagou o licenciamento para 100%. É negligência do time de segurança. Então, o primeiro ano você fortalece o básico. Se você já conseguir botar em novos projetos, excelente. Né? Segundo ano, projetos, eu vou falar, né, de microsegmentação, terceiro ano, vou falar de Zero Trust, lógico, cada um na sua jornada. Mas se você já está há alguns anos na sua empresa, com certeza, no meu caso, eu estou já no terceiro ano, então eu estou ali já pensando, né, fechando o que era o longo prazo para mim na minha estratégia, né, dos 100 dias de 3 anos atrás, e já estou olhando para frente os próximos 2 anos. Então, é muito importante a gente ter ali uma visibilidade e deixar claro para a empresa de onde nós estamos e onde a gente quer chegar. Então, você tem que não surpreender, chegar ali em cima da hora e falar, é isso que a gente tem que fazer. Não, a gente tem que dar visibilidade, porque talvez a empresa até queira acelerar isso. E para acelerar isso, você aumenta custo. Você aumenta, né, CAPEX, OPEX, headcount. Então, tudo ali é uma questão de apetite, que a gente vai falar isso lá na frente. E você tem que ter também uma visão, né? E aí, gestor mesmo, né? Então, o gestor mas quanto vai custar isso? O que é investimento nesse desenho de estratégia, né? Então, a gente vai olhar investimento, tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que a gente consegue fechar por um período de 3 anos, e etc. E agora, o que é despesa? O que é o BAU? O que é aquilo? São serviços que eu pago mensalmente, é uma parte operacional que eu vou terceirizar, sei lá, eu não tenho condição de ter um SOC, então eu vou terceirizar o SOC nível 1, nível 2. Então, tudo isso você tem que deixar muito claro, porque a hora que você for sentar na alta o seu plano, não adianta dizer só o que você quer fazer. Vai ter que dizer quanto custa, você vai ter que ter ali uma forma muito clara de dizer, de convencer. Então, todos esses inputs, também sobre a questão de gestão financeira, vão te ajudar no convencimento ou não.
ok? Bom, outra coisa bastante importante, atual cenário, tem que ter, obrigatoriamente, né, uma política, né, de resposta a incidente, e tem que ter um processo de gestão de crise, né? Puta, Godoy, mas como assim? Cara, você tem que ter a política. Se você for regulamentado pelo Banco Central, você já tem, né? Você já foi obrigado a fazer. Mas tem ainda indústrias que não têm essa obrigatoriedade. Mas você tem que ter isso. E você tem que ter um exercício, né? Eu brinco, e outro dia, de uma forma muito simples, falando com a alta direção, eu vou falar: olha, a gente há 15 anos está acostumado a fazer plano de abandono de prédio, simulando, né, um desastre, simulando um incêndio. Então, volta e meia ali, quando você está passando por São Paulo, você vê aquele monte de gente na calçada e a galera lá de facilities, todo mundo trabalhando com capacete. A gente tem que exercitar processos de gestão de crise sobre ataque. E quais ataques? Cara, os ataques mais comuns. Então, vamos simular ataque de indisponibilidade de serviço, vamos simular ataque de vazamento de dados, vamos simular ataques de ransomware, mas que envolvam todas as áreas de negócio. Então, que o presidente seja treinado junto. Então, a gente coloca todo mundo numa sala e aquilo vai acontecendo, e a coisa vai piorando, vai piorando. Cara, todo mundo ensaiado, porque a gente sabe a dificuldade que é, e uma frase, né, que o meu executivo usa muito, cara, que é o termo do barata voa. Quando você não está treinado, é muito mais difícil você saber aonde a fuga de incêndio, quem é o capacete que você vai olhar e vai saber te orientar. Então, ter um processo de gestão de crise, hoje em dia, ele é fundamental. Então, isso é muito importante para que a gente possa, o quê? Preparar, né? Responder e recuperar o ambiente. Então, estou falando aqui no alto nível, tá? Lógico, nós vamos falar de plano de continuidade de negócio, depois nós vamos falar de DR, que é dentro da tecnologia. Tudo isso muito orquestrado em cima de um BIA, em cima de processos, olhando o que é crítico. Então, quando você segue, e aí quando a gente fala do framework, está tudo lá, ó. É a receita do bolo, né? Falando de forma, numa linguagem muito simples. Então, se você segue esses passos e consegue colocar tudo isso na mesa, do que você tem, o que você não tem, eu acho que é a grande estratégia. E, por fim, no plano estratégico, na nossa posição, você tem que se relacionar muito bem com fabricantes, com fornecedores, né? E você tem que ter ali fornecedores estratégicos, que você sabe que num momento difícil você vai poder contar com eles. Então, eu uso muito esse jargão com os meus principais fornecedores estratégicos. Eu não sou cliente, você não é fornecedor, a gente é parceiro. Então, a gente tem que estar junto na alegria e na tristeza. E quando você consegue transmitir isso para os teus principais parceiros e você tem eles ali com você, a sua resposta é muito maior, né? Então, eu vou dar alguns exemplos. Tivemos casos de ataque na minha indústria, e a partir do momento que a gente percebeu que uma empresa da minha indústria estava passando por isso, a gente já subiu um war room, a gente começou a entender, e a gente começou a falar com esses fornecedores estratégicos, e a gente foi entender o quão a gente poderia aproveitar de informação para nos proteger. Então, se você não tem essa parceria, dificilmente você conseguiria ter esse tipo de comunicação. Então, acho que é uma importante dica. Agora chegou a hora, para mim é o momento do gol, né? Então você se prepara, todo aquele processo, levantou seus gaps, entendeu como o mercado está sendo atacado, como a tua indústria está, você entendeu para onde a sua empresa está indo, então você conseguiu ter todas as informações, você já conhece os seus pontos falhos, né, onde você tem um nível de maturidade mais baixa, e você criou ali a sua estratégia de 3 anos, de 2 anos, ok, e lá você colocou todos os processos que você precisa fazer, todas as tecnologias que você precisa adquirir e uma média de custo. E lá você classificou de P1, P2 e P3, porque vão cortar alguma coisa. Então, P1, eu diria, alta criticidade, P2 média, e o 3 é aquele que você sabe que dá para você fazer no outro ano e você deixou ali. Se o apetite de risco da alta direção for maior, e aí nós vamos falar, ó, apetite de risco. Eu não estou falando de tecnologia,
Eu não vou falar de processo de segurança. Olha, a gente tem que proteger em cloud, a gente tem que falar de comportamento. Eu não vou falar isso com a alta direção, eles não entendem isso. A alta direção entende risco. Então, nós vamos falar sobre modelagens de ameaças baseadas em risco. Risco operacional, risco regulatório, risco de indisponibilidade. Então, a hora que você consegue traduzir todo o seu processo técnico, tudo aquilo que você tem como insumo, e joga isso de uma forma que você consegue, através de modelagens de ameaça, colocar a sua exposição a risco, você está dividindo com a alta direção esse apetite. E a alta direção vai olhar para aquilo que você fez e vai entender qual é o risco que eles estão expostos, que nós estamos, que a empresa está exposta. E a partir daí que você dá visibilidade dos riscos, o convencimento é muito maior. E aí você traz lá, olha, inclusive, além de todos esses riscos, ó, a nossa indústria, por exemplo, cresceu de um ano para o outro 183% a probabilidade. O cara fica com o pé atrás, né? E é importante, e compara. Você pode usar score de risco, a gente tem uma série de ferramentas, não vou usar nome aqui, que a gente hoje utiliza no mercado, e compara com a sua indústria. Como é que estão seus concorrentes? Olha, esses 3 aqui estão lá na nossa frente, o nível de maturidade deles é maior. Então, isso é super importante, galera. Falar de risco com alta direção para convencer e para você garantir, efetivar, catequizar o que seja, convencer e fazer o gol do seu plano estratégico. E por último, tá? Que eu estou olhando aqui, eu tenho mais 3 minutos para falar. Indicadores. Então, se você não tem visibilidade, você não sabe a sua saúde. Indicadores e na linha do tempo. Então, o meu score de segurança, ele aumenta ou ele piora? Os meus riscos diminuem ou pioram? Meu processo de gestão de vulnerabilidade, ele melhora ou ele piora? A adesão de ferramentas, né, enxovais de segurança em todo o novo endpoint, como é que a área de end user está cuidando disso, etc. Como é que estão os nossos ataques, como é que o nosso SOC está respondendo dentro do tempo, os nossos testes de intrusão, os EHTs, como é que eles estão? Eles melhoram, eles diminuem. Então, se você não tiver indicadores de todos os seus processos, você não está sabendo medir a saúde, porque o executivo quer olhar, eu estou melhorando ou estou piorando? A pergunta do executivo, eu estou mais seguro? Nós estamos seguros? Estamos mais seguros que ontem e menos seguros que amanhã. Então, é uma forma de você conseguir trazer e mostrar para a alta direção como nós estamos e como você consegue medir risco. Acho que isso é o super importante e é hoje o meu cockpit. Eu brinco para os meus diretos, cara, eu quero indicador, eu quero entender como nós estamos e se a gente vem melhorando na linha do tempo ou não. E com esses indicadores, eu consigo falar com os meus pares, com as áreas, de certa forma, melhorar os seus processos. E outra coisa importante que eu acabei não citando aqui na apresentação, crie um comitê, nem que seja bimestral, com toda a alta direção, para você levar seus indicadores e como anda, como está a sua área de segurança, e com os principais líderes de tecnologia envolvidos, criem um fórum mensal e apresente os números, que é uma forma de você fazer toda essa máquina girar. Então, por fim, galera, eu encerro aqui minha apresentação, espero ter contribuído com vocês aí, e foi isso aí. Muito obrigado pela apresentação aí, a oportunidade de estar com vocês. Excelente, obrigado. Bom tema, trazer para a gente aí falar um pouquinho do planejamento estratégico. Faz o favor, o seguinte, eu gostaria de entender até um pouco mais do planejamento estratégico, né? Você falou para a gente de diversas etapas associadas ao planejamento estratégico. Eu gostaria de entender exatamente qual etapa do planejamento estratégico nunca pode ficar de fora, né? Até para a gente ter a certeza de fazer qualquer processo de implementação da maneira correta. Olha, quando a gente olha as etapas, né, eu diria o seguinte, é o P1 lá que eu disse, né? Então, você olhou para o seu ambiente. Qual é o maior risco? Qual é o maior impacto? Cara, é ali. Então, vamos olhar. Puta, a gente vai falar de credencial. É um exemplo. Cara, eu estou muito ruim no meu processo de credenciais. Cara, ali é o teu botão vermelho, ali está piscando. Então, o que vai dizer
a maior importância. O que não pode ficar de fora é o teu P1. Tanto que o P3 é aquilo que te menos impacta, e aquilo, se alguém falar, cara, você precisa de 10 milhões, nós só temos 6 milhões, por exemplo. Aqueles 4 milhões, 3 milhões, o teu P3 que você vai ter que matar ali, vai seguir fortemente no P1 e no P2 e dar esse convencimento da exposição. Mas quem vai te dizer o sim ou não, o apetite de risco, não somos nós. É a alta direção. O apetite de risco, quem define é a alta direção. Excelente. E falando até um pouquinho, né, a gente sabe que diferentes empresas estão em diferentes tipos de maturidade, como você inclusive trouxe na apresentação. Dentro dessa maturidade, o planejamento estratégico ele precisa ser diferente, baseado, né, no nível de maturidade dessa empresa. E como é que você faz para adaptar esse planejamento estratégico para a empresa, quer seja pequena ou grande, mas para ter a certeza de que ela vai estar segura em relação à cibersegurança aí dos seus dados? Legal. Bom, quando você está numa indústria financeira, o nível de maturidade é muito alto. Então, a tua estratégia, ela é muito mais no alto nível, né? Então, muito mais na inovação, daquilo que a gente não faz, mas que, sabe, aquilo que o pessoal está lá desenhando em Israel, criando lá em Israel, trazendo para cá. Quando você entra numa indústria de baixa regulamentação, ali, cara, back to the base. A primeira coisa é olhar, o básico está sendo feito, o mínimo necessário, e você vai ver que não. Então, eu diria que os extremos são esses. Entendi. Agora me tira uma dúvida, entrando até no contexto da indústria, né? Você é de uma indústria, Riachuelo é uma indústria, né? A gente costuma falar indústria de varejo. Teve algumas sessões aqui falando em indústria de varejo, acaba não tendo tantos ataques, diferente de algumas outras indústrias, né? E levando em consideração que a gente sabe, né, que tivemos até recentes ataques aqui em grandes empresas do Brasil, que esse ataque só está aumentando, essa dimensão, né, de briga entre ataque e defesa em relação a seus dados só está aumentando. E o seu tema falou exatamente desse planejamento estratégico, como as empresas precisam se preparar. Como você consegue vender o planejamento estratégico dentro de um conselho? Né? Até porque o conselho é aquela etapa que está lá em cima, tomada de decisão, de cima para baixo, funciona super bem. Quando a decisão já vem lá de cima, fica muito mais fácil fazer qualquer tipo de implementação, até porque estamos falando de quê? De dados, que pode ser, em algum momento, a sobrevivência da companhia. Como você consegue vender esse planejamento estratégico para aqueles que estão lá em cima, mostrando o devido valor de implementações que realmente protejam ali as suas informações como negócio? Perfeito. Essa sua pergunta foi a melhor pergunta do dia. Esse é o pior ponto para um gestor de segurança. Se ele não falar de risco, se ele não conseguir tangibilizar os gaps de segurança em riscos, e que é aquele lá, modelagem de ameaça, você vai falar risco. Então, quais são os riscos? Riscos regulatório, risco operacional, você vai falar, ó, a gente tem tanta fragilidade aqui que um ransomware pode tirar a nossa disponibilidade, por exemplo, de um e-commerce por 4 dias, por 5 dias. Quanto custa isso? Então, o convencimento é risco. Quais são os riscos que a gente tem? Então, baixa maturidade, maior nível de risco. E a gente sabe que nos dias de hoje, e aí você traz os casos. Você olha a tua indústria e diz, ó, na nossa indústria, foi o número que eu trouxe. No varejo, do ano passado para esse ano, cresceu 183% a exposição a risco perante aos ataques. Então, a hora que você leva toda essa informação, o convencimento é muito maior. Então, basicamente fale de risco, mas fale com bastante informação, com bastante conhecimento, e leve a sua maturidade e aonde você quer chegar com ela. E aí, eu acho que esse é o gol. Excelente, Rodrigo. Obrigado aí pela excelente apresentação, pela disponibilidade de contar um pouquinho para a gente da sua expertise na empresa e principalmente fazer parte aqui do CISO Fórum Brasil 2022. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, a gente vai para um pequeno intervalo, voltamos já já. Vamos receber Afonso Coelho, falando um pouquinho, que ele é da Prumo Engenharia. Ele vai falar para a gente sobre Industrial Control Systems, segurança dos sistemas que controlam ambientes físicos. Já voltamos.